Quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro conversou com as lideranças do país sobre meio ambiente, acordos internacionais e a crise entre Rússia e Ucrânia. O chefe do executivo brasileiro se reuniu em Budapeste com o presidente János Áder. Em seguida, participou de uma cerimônia de assinatura de atos internacionais de cooperação com o primeiro-ministro do país, Viktor Orbán. Bolsonaro afirmou que considera Orbán um irmão, dada a afinidade que, segundo ele, os dois têm em relação à defesa aos povos das nações que comandam. O presidente ainda afirmou que trocou informações com o líder da nação húngara sobre uma possível guerra entre Ucrânia e Rússia. Vamos ouvir o que disse Bolsonaro. Foi uma reunião bastante útil, porque além de assinarmos alguns acordos, alguns protocolos de intenções, também, na particularidade, trocamos informações sobre uma possibilidade ou não de uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e passei para ele o meu sentimento que tive dessa viagem, até mesmo pela coincidência de ainda estarmos em voo para Moscou e parte das tropas russas serem desmobilizadas da fronteira. Entendo, sendo coincidência ou não, como um gesto de que a guerra realmente não interessa a ninguém. E não interessa ao mundo que dois países entrem em guerra, porque todos perdem com isso. Em especial, obviamente, a vizinhança, que é uma preocupação do Orbán aqui e do seu presidente. E assim a gente abre então a edição desta quinta-feira de Os Pingos nos Is. A gente traz aqui para você a análise de José Maria Trindade, direto de Brasília. Salve, Zé. Boa noite. É uma viagem carregada de tensão, né, meu caro Vitor? Muito boa noite, compadre Augusto, boa noite, Fiuza, muito boa noite, Ana, boa noite a todos. Olha, essa viagem foi muito importante, né? Eu sei, tem aqui desafetos do presidente que dizem que não vale muito, afinal a Rússia está lá, para lá de 14º país do mundo, que não é lá essas coisas. É verdade, mas é um parceiro importante. O presidente foi muito bem tratado na Rússia, e ele disse isso aqui ontem, mostrando que o presidente russo demonstrou conhecimento do Brasil sobre a tragédia de Petrópolis, falou sobre a facada, ou seja, o presidente foi muito bem tratado e isto é muito importante. E mais, ouviu do presidente russo, né, sobre a importância do Brasil, o parceiro preferencial em toda a América Latina, isso não é pouco, né? O presidente brincou, o grupo do presidente, com a história de que ele evitou a Terceira Guerra Mundial. Eu não chegaria a tanto, mas pode ser uma contribuição, sim, importante, por que não? Talvez coincidência, né? Mas o que aconteceu é que não houve a invasão no momento em que o presidente Jair Bolsonaro estava em solo russo, né? Isso já é um dado importante. Eu vou falar, assim, basicamente de vários acordos assinados, inclusive na área de produção de energia elétrica, o renascimento da ideia da produção de energia elétrica nuclear. Nós estamos diante de uma nova tecnologia muito mais segura e necessária. Há no mundo inteiro uma decisão de retomar os projetos de produção de energia nuclear. E o presidente traz aí o convênio importante de produção de pequenas empresas. A Rússia pagou muito caro, o caso Chernobyl, para descobrir o perigo da produção da energia nuclear e aprendeu com essa tragédia que quase leva metade do mundo, né? Então o Brasil traz na mala projetos importantes, inclusive o Braga Neto, que fechou um acordo de colaboração de guerra cibernética. Gente, isso é o que é de mais moderno no mundo, além de outros treinamentos. O acordo já existe desde 2012 e foi apenas aprofundado. Na Hungria, o presidente esteve com uma pessoa que tem ali uma ligação até ideológica, né? A direita, os conservadores, colocando a cara numa região muito importante ali da Europa, e, portanto, traz, sim, na mala, na bagagem, um resultado muito bom desta viagem. Chegando amanhã, aí é encarar o dia a dia e vai a Petrópolis. Você, Guilherme Fiuza, que nos diz dessa passagem hoje do presidente pela Hungria. Boa noite, Fiuza. Acho que a gente não está ouvindo o Fiuza, não sei se é só aqui no nosso estúdio ou se o pessoal de casa está conseguindo ouvir. Parece que não, a gente está com um probleminha técnico. Daqui a pouco o Fiuza comenta então. Agora você, Ana Paula Henkel. Boa tarde, Ana.
Boa noite para vocês aí no Brasil, Vitor, Zé, Fiuza, meu querido mestre Augusto Nunes e nossa audiência maravilhosa. Olha, Vitor, o primeiro-ministro aí da Hungria, né, Orbán, ele também está em campanha, né, para reeleição. Há mais ou menos uma semana ele, inclusive, convidou o ex-presidente Donald Trump para visitar a Hungria e mostrar aí os caminhos, como você muito bem disse, os caminhos ideológicos da direita numa região muito bem, aliás, o Zé disse, numa região importante. Eu estava vendo aqui algumas das perspectivas dessa relação comercial do Brasil com a Hungria e houve a venda, né, de dois C-390 Millennium, que custa mais ou menos 200 milhões de dólares cada um, e abre aí a perspectiva, o campo para a venda de outros produtos de defesa, né? O primeiro-ministro Orbán também tem uma relação que o próprio ex-presidente Trump falava aqui também com a sua base eleitoral de perseguição a cristãos. Existe um documentário aí, recomendo fortemente, do jornalista americano Tucker Carlson, que ele foi até a Hungria, fez um documentário longo sobre a situação da Hungria, como o primeiro-ministro está preocupado também com as fronteiras, né, já que a Europa, de uma maneira geral, tenta implementar uma política de fronteiras abertas. Então, como o Zé muito bem disse, né, uma posição ideológica também bem estabelecida, bem demarcada, talvez agora com a própria visita, né, a possível visita do ex-presidente Donald Trump, isso vai ter uma conotação mais global, digamos assim, e inspirar outros participantes dessa ala político-ideológica que busca exatamente a soberania das suas fronteiras, que haja aí, de uma certa forma, um enfrentamento a essa perseguição dos cristãos. Então, acho que o presidente Bolsonaro falar também no meio ambiente ali na Rússia, ele não fala, ali na Hungria, ele não fala apenas para a Hungria ou para aqueles que estavam acompanhando a viagem dele na Rússia, mas como o mundo fica de olho, né, sobre o meio ambiente na Amazônia, acaba que o presidente Bolsonaro fala para todos aqueles que querem, de uma certa forma, atravessar essa fronteira ambiental, da soberania ambiental na Amazônia, que a gente sabe muito bem, né, Vitor? Não há preocupação alguma com o meio ambiente, preocupação alguma com a Amazônia. O mundo está de olho nas nossas riquezas e isso precisa aí da socialização da nossa Amazônia. Por isso que foi muito importante o presidente Bolsonaro tocar nesse assunto também. Agora sim, tudo certo com Guilherme Fiuza. Vamos de novo então, Fiuza. Boa noite. Boa noite, Vitor Brown, Zé Maria Trindade, Ana Paula Henkel, mestre Augusto Nunes. Boa noite a todos. Brasil retomando a sua tradição pragmática na diplomacia. Essa é a principal questão aí em jogo. Durante aí uma década e meia, fez uma diplomacia de festim, de demagogia, né? Supostamente terceiro-mundista. E hoje, por coincidência, boa parte do mundo que seguia também o pragmatismo diplomático está aí na diplomacia da bravata, como a gente vê a França, como a gente vê o Canadá, Estados Unidos ali meio barro, meio tijolo, tentando decidir o que vai fazer. E, por uma grande ironia, alguns dos regimes, né, dos líderes dos países que vêm com a caricatura de um autoritarismo, uma tentação autoritária, como é o caso da Rússia, da Hungria e do Brasil, para alguns, para muitos, são, de certa forma, regimes que, no meio da pandemia e das tentações de uso da pandemia para controle, estão seguindo menos essas tentações, tá? Então, a questão ambiental, evidentemente, o presidente Bolsonaro foi muito claro ao falar sobre o alinhamento da Rússia, especialmente do presidente Putin, com o Brasil em relação à Amazônia. Não se iludam, isso não é uma questão ambiental. Isso aí é uma questão de alinhamento político, né? Nós vimos
no início do governo Bolsonaro, ele precisando do aval do presidente dos Estados Unidos, na época o Donald Trump, para não sofrer represálias, sabotagens no âmbito das Nações Unidas. Ele chegou na primeira reunião de Assembleia Geral da ONU em 2019, com um circo montadinho ali pelo Macron, com essa desculpa ambiental, para estigmatizar o Brasil, para perseguir, sabotar o Brasil e fazendo política, né? E aí, naquela época, os Estados Unidos afiançaram e o presidente Bolsonaro mencionou uma atitude similar do presidente Putin em relação à Amazônia, falando de soberania brasileira, mas o subtexto disso aí é o seguinte: é uma nação dizendo que não vai compactuar com essas tentativas de garrote político, diplomático, comercial contra um país que envolve, sim, interesses comerciais e econômicos, mas envolvem também muita demagogia, né? Esses covardes, tipo Trudeau, Macron, mesmo o Boris Johnson, eles precisam trazer caricaturas. Olha, nós somos os bonzinhos, aquele lá do Brasil ou aquele da Hungria são os malvados, né? Então, essa discurseira que, infelizmente, tomou conta da diplomacia internacional, parte dela, e o Brasil, nesse momento, se destaca como um país pragmático, né, perante a comunidade internacional, com a diplomacia, retomando a sua diplomacia pragmática e lucrando com isso. E antes do seu comentário, Augusto, mais uma informação ainda falando sobre esse compromisso internacional do presidente. A viagem de Bolsonaro à Rússia e à Hungria entrou na mira de integrantes da oposição. O deputado federal Elias Vaz, do PSB de Goiás, apresentou um pedido de informação ao ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, general Augusto Heleno, para obter informações sobre os integrantes da comitiva presidencial que esteve com Jair Bolsonaro na Rússia esta semana. Diz o deputado no pedido de informação: o Legislativo Nacional tem a prerrogativa de saber os nomes dos integrantes da comitiva que acompanha o presidente da República em viagem oficial para a Rússia e Hungria, uma vez que é dever deste parlamento acompanhar os gastos realizados pela União. Agora sim, Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor, meu irmão Guilherme, minha querida parceira Ana Paula, meu compadre Zé. Boa noite a você que nos acompanha. Não aconteceu nessa viagem do Bolsonaro, praticamente no fim, rigorosamente nada do que previram os chamados analistas políticos. Nada como ler o jornal de 3 dias, 4 dias aí atrás para ver até onde vai a sabedoria dos que escrevem, dizendo, olha, os Estados Unidos vão ficar insatisfeitos. Não há nenhum sinal de que isso aí aconteceu. O Brasil vai se meter numa confusão porque está para estourar aí a invasão da Ucrânia. Não aconteceu. Eles estavam tão desesperados atrás de alguma notícia que pudesse constranger o Bolsonaro que eles passaram a caçar memes, né? Aí vem o ex-ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, faz uma brincadeira lá dizendo que o Bolsonaro impediu a Terceira Guerra Mundial e vão as agências de notícias desmentir. Quer dizer, eles são, além de tudo, muito ridículos, né? Agora, me interessou bastante a sugestão desse deputado e eu acho que ela deve retroagir no tempo e se aplicar às viagens do Lula. Eu queria saber, por exemplo, o que fazia nas comitivas do Lula, sempre quando a mulher, a primeira-dama, a Marisa Letícia, não podia viajar. O que fazia a Rosemary Noronha? Ela participou de 21 viagens do Lula. O que ela fazia? Ela era conselheira de algum assunto internacional, ela era especializada, por exemplo, em assuntos portugueses, porque ela vivia indo para Portugal. Todo monoglota gosta muito aí do nosso avôzinho, porque fica mais fácil, embora eles não entendam também o português. Nem os portugueses entendem o que eles falam. Mas lá estava a Rosemary, que passava boa parte da etapa noturna da viagem conferenciando a sós com o presidente Lula. Certamente trataram de assuntos muito importantes para o Brasil, né? O que vocês acham? Então, ótimo, vamos ver quem acompanhou o Bolsonaro e vamos saber, porque aí não precisa apurar, não.
Vamos saber o que fez a Rosemary, além do que a gente já imagina, o que fez a Rosemary nas mais de 20 viagens em que ela representou o Brasil no exterior.